Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências de hoje. Nós vamos falar sobre os recursos naturais. Nós vamos entender o que é um recurso natural e como ele está inserido no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, essa é uma matéria nova, né? É um tema novo que nós vamos estudar. E qualquer coisa que vocês precisem ou tenham dúvida, né? Nessa atividade, é só me chamar que eu esclareço para vocês. Então, recursos naturais são todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados nas atividades humanas, né? Os produtos que consumimos, como materiais de construção que compõem uma casa, as roupas, os utensílios domésticos, entre outras coisas, foram fabricados com elementos da natureza. A madeira e o papel, por exemplo, provêm dos vegetais. Até mesmo o plástico, o vidro, o cimento e o metal são produzidos com elementos da natureza. O uso dos elementos naturais começou com os primeiros seres humanos. Afinal, eles dependiam do ar, da água e da luz solar. Também coletavam frutos e sementes. Caçavam, produziam ferramentas e algumas vezes utilizavam cavernas como abrigo. Desde aquela época, a humanidade descobriu a serventia de grande quantidade de bens naturais e criou equipamentos para aproveitá-lo. Os elementos da natureza utilizados pelos seres humanos são chamados de recursos naturais. Então agora a gente vai ver alguns exemplos de recursos naturais que a gente usa, né? Então nós temos aqui na primeira foto o beneficiamento da castanha do Pará, né? Então aqui eles estão preparando a castanha, né, para venda. Depois nós temos o uso do barro na fabricação de tijolos, né? Aí aqui mostra como que é fabricado o tijolo a partir do barro. E depois nós temos a captação de água do Rio Paraguai para abastecer o município de Corumbá, né? Perceba que o uso desses recursos naturais depende do trabalho dos seres humanos. Pode ser a coleta de uma semente, a retirada do barro ou a construção de um sistema para aproveitar a água. Muitas vezes, os seres humanos retiram produtos da natureza para comercializá-lo. Quando isso acontece, dizemos que estão praticando o extrativismo, né? Então, extrativismo é quando o ser humano retira os produtos da natureza para poder comercializar. No caso ali da castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é retirada da natureza, ela é tratada e ela é vendida para o consumo, né? Então isso se chama extrativismo, ok? Inicialmente, a ocupação do território brasileiro pelos portugueses foram motivados pelo interesse em descobrir recursos naturais que eles pudessem extrair para obter riquezas. Algumas regiões foram povoadas devido aos recursos naturais que existiam no local. Então, isso era o que eu estava falando na nossa última aula de história, quando os portugueses vieram para cá e eles se interessaram pelas riquezas, né, pelo que a terra oferece, para poder obter lucro e riqueza, né? Então nós vamos falar agora da exploração do território brasileiro por conta, né, do pau-brasil, né, e do ouro, que são recursos naturais que os portugueses vieram para cá para poder extrair e levar para a terra deles, para que cada vez mais eles tivessem mais riquezas, né? A exploração do território brasileiro. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, conheceram uma árvore que os indígenas utilizavam para extrair o corante. Então, essa árvore aqui, eles apenas utilizavam para poder tirar o corante e se pintar, né? Eles fazem a pintura no rosto, no corpo, e essa árvore, ela produz esse corante. Por causa da sua cor de brasa,
os portugueses deram-lhe o nome de pau-brasil. Logo, passaram a extrair o pau-brasil das florestas e a madeira era levada até a Europa para ser vendida e fabricar móveis, navios e para extrair o seu corante também. O pau-brasil, explorado por mais de 300 anos, quase desapareceu das florestas. Depois, um tempo depois, o ouro também foi um recurso muito explorado, principalmente em Minas Gerais. Sua descoberta levou um grande número de pessoas para os locais de mineração, o que acarretou a fundação de diversos povoados. O Brasil chegou a produzir a metade do ouro do mundo. Entretanto, a exploração foi tão intensa que as reservas conhecidas foram esgotadas. Quando a gente fala que a extração foi tão grande que as reservas foram esgotadas, significa que eles extraíram tantas árvores que o que sobrou foi tão pouquinho que quase nada, né? Sobraram poucas árvores que a gente não consegue utilizar. Apenas o plantio é uma forma de liberação de se ter essa árvore. Então, quem quer ter essa árvore tem que plantar. Porém, desde 2006 existe uma lei que proíbe o manejo sustentado dessa árvore. Mesmo que a pessoa extraia a árvore e replante, isso é ilegal. Então, não pode mais extrair, não pode cortar, não pode utilizar a madeira, né? Isso existe uma lei, né? E que se alguém for pego usando ou cortando essa madeira, pode até ser preso. Agora, nós vamos falar sobre os recursos naturais. Eles podem ser divididos em dois grupos. Recursos naturais renováveis, que são utilizados pelos seres humanos e podem ser repostos pela natureza. Por exemplo, a água, o ar, a luz solar, os animais e as plantas. E o pau-brasil, né? Que no caso, se fosse uma madeira utilizada e fosse replantada, hoje nós teríamos bastante como antigamente. Mas não foi assim, então existe pouquíssimos exemplares ainda do pau-brasil. Por isso a importância de quando a gente for comprar alguma coisa que for de madeira, se for comprar um móvel, a gente comprar que tenha o selo de madeira de reflorestamento, né? Isso significa que quando aquela empresa foi adquirir aquela madeira, quando eles cortaram as árvores lá no começo, eles replantaram outras, né? Então, quando se corta uma árvore, a gente planta outras duas, né? Isso significa reflorestamento. Quando tem ali o selinho de madeira de reflorestamento, é isso. E os recursos naturais não renováveis levam milhões de anos para serem produzidos pela natureza, como o petróleo e os minerais. Eles são utilizados pelos seres humanos, mas não são repostos. Assim, o uso sem limites desses recursos pode causar o esgotamento de suas reservas no meio ambiente. É o que acontece, por exemplo, com o ouro e o petróleo, né? Então, como o ouro e o petróleo ele não é produzido e a gente não tem em abundância, né? Por enquanto, igual a água, o ar e a luz solar, a gente vai usando, né? E assim, quase sem limites, né? E um dia todo esse recurso ele pode acabar. No caso do ouro, né? Existe ainda hoje uns garimpos no interior das cidades, bem afastado, que as pessoas ainda conseguem, né? Garimpar ali e conseguir um pouquinho de ouro, mas não é como antigamente, né? No exemplo do pau-brasil também. Como antigamente eles não replantavam as árvores, eles só tiravam, né? Foi diminuindo, diminuindo e hoje é quase nada, né? Então, nesse sentido dos recursos naturais renováveis e dos não renováveis, a gente tem que pensar no uso consciente, né? Porque mesmo que a matéria-prima que a gente use, ela se renove, né? A gente vai plantando, no caso dos animais eles vão nascendo,
né? Um dia tudo isso pode acabar, né? Hoje a gente já não tem a quantidade de água como a gente tinha antes, a água para consumo, né? A mesma coisa das florestas, das árvores. Então, vocês podem notar que cada vez que passa, vai passando os anos e a gente vai olhar alguma notícia, alguma revista que fale sobre a natureza, né? A gente consegue ler alguma coisa ali relacionada aos danos que o homem causa ao meio ambiente no sentido da extração da matéria-prima, né? Porque a gente só vai tirando e um dia pode ser que essa matéria-prima acabe, né? Então, sobre isso, nós temos 4 questões para responder sobre tudo isso que eu falei. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura no texto que eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, porque nele vocês vão conseguir as respostas das nossas questões. Então, eu vou fazer a leitura para vocês, depois eu vou disponibilizar todo o material lá no grupo, e qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem que eu faço uma nova explicação. Leia o texto e responda. Número 1. Como são chamados os elementos da natureza utilizados pelos seres humanos? Número 2. Explique com suas palavras o que é extrativismo. No texto ali está falando sobre extrativismo, eu expliquei, mas eu gostaria que vocês falassem sobre o extrativismo com as suas palavras, né? Sobre o que você entendeu por extrativismo. Número 3. Os recursos naturais podem ser divididos em 2 grupos. Quais são eles? Esse também eu já falei agora no finalzinho da nossa leitura. Número 4. Cite 3 exemplos de recursos naturais utilizados pelo homem, falados no vídeo. Então, essas são as 4 questões para vocês responderem sobre o nosso material de hoje, sobre o nosso tema. Lembrando que nós temos ainda atividade de ensino religioso. Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem, né? Tenham bons estudos e até mais. Qualquer coisa, é só me chamar ali no grupo. Tchau, tchau.